No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma vez, mais uma edição e mais uma vez com ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, um salve pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no arroba 18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Karime Leão, olha só, hein? As vendas de discos em vinil, lembra disso ainda, né, Karime? Ultrapassaram aí as de CD no Brasil pela primeira vez desde os idos de 1987, a década de 80. É o que revela aí o relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação, Karime. Exatamente, Carlão. E segundo o levantamento, somente no ano passado foram vendidos mais de 41 milhões de discos de vinil contra 33 milhões de CDs. Os valores representam aí um lucro de mais de 6 milhões de reais para o segmento. Legal, hein, Karime? Entre os motivos para esse aumento de vendas está a qualidade do som do vinil, que é diferenciado, claro, né? Maravilha. É outra coisa, é um som mais quente, é um som gostoso. Além de ser, é claro, uma alternativa aí para sair um pouquinho, né? Dar uma escapadinha do mundo digital. Agora, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. O Amazonas foi o estado que registrou o maior aumento no preço da gasolina no mês de março. Operação da Polícia Federal em terras indígenas e Yanomamis destruiu 200 acampamentos e bloqueou mais de 65 milhões de reais. A agenda do ex-presidente Bolsonaro de volta ao Brasil. Operação de combate à violência contra a mulher prende 90 homens no Amazonas. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023 e nós vamos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, o Amazonas foi o estado onde o preço da gasolina sofreu o maior reajuste neste mês de março, em Karime e ouvintes. Segundo o levantamento do índice de preços, o Ticket Log, segundo esse estudo, o aumento da gasolina no período de 1º a 29 de março foi de 16,5%. Nesse período, o litro da gasolina passou de R$ 5,59 para R$ 6,59, ou seja, Karime, R$1 a mais na sua conta. Só que esse R$1 pesa multiplicado no nosso bolso. por 30, né? Pesa e muito no nosso bolso e é um absurdo, né, Carlão? Como nós já havíamos informado, aqui no 18 horas, foi o maior reajuste do país depois da volta da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina. O etanol também teve um mega reajuste aqui no estado do Amazonas, passou de R$ 4,00 para R$ 4,58, um aumento de 14,61%. Olha só, na semana passada os preços tiveram uma pequena redução e hoje a maioria dos postos em Manaus está vendendo o litro da gasolina comum a R$ 6,29, ainda está caro. E o etanol a R$ 4,29. Mesmo assim, os preços praticados em Manaus ainda são os maiores entre as capitais brasileiras. Nas outras capitais, o preço médio da gasolina é de R$ 5,88, não chegou a R$ 6,00, bem abaixo aí dos nossos R$ 6,29 que nós estamos praticando aqui na capital amazonense, Karime. É um dos maiores entre as capitais brasileiras, né, Carlão? Mas esses preços aí estão com os dias contados, tá? Mas não é boa notícia, não. É que com a nova regra do ICMS, o preço da gasolina pode aumentar em 11,45% aqui em Manaus. O reajuste é parte da decisão dos governadores de fixar um valor único para o tributo em todo o país. De acordo com o economista Serafim Correia, com o imposto fixo chega ao fim a novela do ICMS. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo.
Para entendermos melhor, tudo começa com a decisão dos governadores dos estados de definir um valor único para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Atualmente, cada estado tem uma alíquota diferente. Com a unificação, o valor para todo o país será de R$ 1,45 pelo litro da gasolina e do etanol. O economista Serafim Corrêa explica que o imposto agora será cobrado na fonte, ou seja, na refinaria. Como todos lembram, o ano passado a alíquota sobre a gasolina era de 25% e o governo federal, através de uma manobra, fez com que reduzisse a 18%. Os estados perderam a arrecadação e foram ao Supremo. No Supremo, finalmente foi formalizado um acordo e por esse acordo, o ICMS agora sobre a gasolina será cobrado de forma fixa, ou seja, R$ 1,45 por litro de gasolina de ICMS em todo o Brasil. De acordo com o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, o novo valor aprovado é superior a todos os valores atualmente praticados. Para se ter uma ideia, hoje o maior valor do ICMS sobre a gasolina está no Piauí, onde o consumidor paga R$ 1,24 pelo litro do combustível. O acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal deve resultar em aumento de 11,45% no preço da gasolina por causa da inflação. Para o economista Serafim Corrêa, em Manaus o valor do combustível é muito desproporcional do restante do país. Enquanto em Manaus a gasolina sai a R$ 6,59, nos demais estados brasileiros o valor é de R$ 5,59. Eu não sei a que as distribuidoras atribuem esse valor, porque Manaus tem refinaria, então deveria até ser mais barato. No entanto, ele é mais caro em R$1. Com ICMS fixo, não vai ter mais a possibilidade de atribuir a este ou aquele outro componente do custo. Terá que ser identificado. Eu acho que está na hora das autoridades que lidam com a defesa do consumidor passarem a limpo essa questão do preço dos combustíveis em Manaus. Segundo o levantamento, os estados que mais vão sofrer impacto com a nova regra são Goiás e Amapá, que têm o menor ICMS atualmente, de R$ 84,85. A alíquota única do ICMS começa a valer a partir de 1º de julho. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h09, você no melhor mix do Brasil. E olha só, este mês mais de 90 homens foram presos em operação de combate à violência contra a mulher aqui no estado do Amazonas. Carlão, e foram atendidas mais de 2.000 mulheres vítimas de violência doméstica durante todo esse mês de março. As ações ocorreram durante a Operação Átria, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo conversando com a gente e traz mais informações sobre essa operação. Muito boa noite, André. Então, qual é o balanço dessa operação que aconteceu durante esse mês de março? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. Olha só, a ação que foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ocorreu simultaneamente em todos os estados do país e encerrou ontem, quarta-feira. E aqui no Amazonas, a operação ocorreu durante todo o mês de março. Além das 98 prisões em flagrantes, 446 inquéritos policiais foram instaurados e 210 concluídos. A delegada titular da Delegacia da Mulher aqui em Manaus, Débora Mafra, disse que aqui no Amazonas a operação vai continuar. Vamos acompanhar o que ela disse. Sim, essa operação foi desencadeada no dia de ontem, onde unidos estávamos com a Ronda Maria da Penha e as delegacias da mulher aqui da capital, tanto da Zona Sul quanto da Zona Norte, e a Delegacia da Mulher Central. Nós 4 saímos ontem em busca com diversos mandados de prisão. Nem todos nós conseguimos alcançar o alvo, mas nós fomos localizar onde eles estavam. E muitos deles ainda conseguiremos prender durante o final desse mês, porque a
gente já está fazendo todas as investigações necessárias para fazer o fiel cumprimento desses mandados. Ontem localizamos 6 e um foi por flagrante, que no momento que a viatura estava passando foi solicitado o apoio e era a Delegacia do Idoso que deu esse apoio e veio contribuir para a nossa operação, prendendo um agressor no momento que ele estava cometendo o crime. Nós encerramos a operação nacional aqui, mas os trabalhos da Polícia Civil e do Ronda Maria da Penha não terminam. Delegacia da Mulher, tanto do interior, aqui com a doutora Roberta, representando todas as delegacias da mulher do interior, quanto as delegacias da mulher da capital e o Ronda Maria da Penha aqui na capital também, não encerrarão suas atividades. Nós continuaremos com mais combustível que essa operação nos trouxe para ver mais resultados positivos a nossas mulheres que são vítimas de violência doméstica, para que elas saiam desse ciclo e comecem a ser uma nova mulher após a prisão dos seus agressores. 18 horas. Agora, Karime e Carlão, em relação às ações ocorridas no interior, a delegada Roberta Merli, que é titular da delegacia em Manacapuru, também relatou que conseguiu efetuar diligências e prender suspeitos por crimes de violência doméstica. Vamos acompanhar o que ela disse. Durante esse período da deflagração da operação, foram também feitos diversos cumprimentos de mandados de prisão preventiva, especialmente por descumprimento de medida protetiva, que é uma situação em que muitos homens não cumprem, a medida protetiva é expedida, ele é intimado daquela medida, só que ele acha que aquilo ali, muitas das vezes, não tem um valor, acha que aquilo ali não vai dar em nada. Então, ele continua descumprindo a medida protetiva. Então, quando essa vítima nos procura, na maioria das vezes, entramos com pedido de prisão preventiva. Essas decisões são deferidas e nós cumprimos o mandado de prisão. Tivemos também prisões em flagrantes, tivemos tentativa de feminicídio, que foi um dos últimos crimes, durante esse período da operação, onde o companheiro desferiu um golpe de faca contra a sua companheira, que tinha 16 anos. Tivemos também prisão por estupro, em situação de colegas de trabalho. Então, tivemos muitas ações. 18 horas. Então dá para perceber aí, Karime e Carlão, que essa operação foi um sucesso aí, e os suspeitos desses crimes aí também talvez nem esperavam por isso, acabaram sendo presos aí em flagrante. A orientação da polícia é que qualquer mulher que sofre violência doméstica ou qualquer tipo de violência deve denunciar. E como é feita essa denúncia? A população pode denunciar pelo número 181, que é da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, ou pelo número 180 da Central de Atendimento à Mulher. A ocorrência também, ela pode ser registrada na delegacia da polícia mais próxima de sua casa, ou também a delegacia virtual, que é esse endereço, delegaciavirtual.sinesp.gov.br. A delegacia da mulher da Zona Centro-Sul, para quem mora ali próximo, fica situado na Avenida Mário Ipiranga Monteiro e funciona também como plantão de vulneráveis de 24 horas, ou seja, qualquer ocorrência, mesmo que você esteja distante, mas as outras delegacias não estejam funcionando, você pode procurar a delegacia da Zona Centro-Sul. Agora, algo que aconteça durante o dia, pode procurar a Delegacia da Mulher da Zona Sul e Oeste, que fica na Rua Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, e a Unidade Norte e Leste na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus. Essas duas unidades funcionam ali de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Pode ir lá, pode denunciar, não tenha medo, não é verdade, Karime? Exatamente. Sim. Aliás, tem que denunciar, mesmo que você esteja em dúvida, não sabe se a situação é de violência ou não, vai lá ou então pode ligar para 180 e peça informações, converse, pergunte, para saber se você realmente está sendo vítima, porque às vezes é uma agressão psicológica e a mulher não tem ideia que está vivendo num ciclo de violência. Então, toda a informação é necessária, procure ajuda, procure informação. Muito obrigada, André Meirelles. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, o cabo da Polícia Militar João Marcos Torres dos Santos foi assassinado com 3 tiros por volta da madrugada de hoje em um bar na Avenida Margarida, Conjunto Nova Cidade, zona norte de Manaus. E ainda não se sabe o motivo do crime, viu, Carlão? Mas a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, o que pode ajudar a identificar os criminosos.
O comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, Coronel Bruno Azevedo, disse que o caso ainda está sendo apurado. A vítima, o cabo João Marcos, não estava de serviço e ele foi morto a tiros, como você disse, Carlão, num bar. Carime, na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel lamentou a morte do PM e pediu que a tropa dê a resposta à altura, no mesmo nível que foi abatido o policial militar. E a Polícia Federal divulgou o balanço da operação conjunta na terra indígena Yanomami, que completou hoje 50 dias. Foram destruídos 200 acampamentos, além de 170 embarcações, 2 aeronaves, 170 motores e geradores de energia, Carine. A operação, Carlão, também bloqueou judicialmente mais de 65 milhões de reais. A ação é realizada pela Polícia Federal em conjunto com o IBAMA, as Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública, FUNAI e Polícia Rodoviária Federal. Vamos ao balanço agora com a repórter Nathalie Moraes. As ações de planejamento e coordenação estão sendo realizadas no Centro de Comando e Controle da Operação Libertação, estruturado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima, para permitir a atuação e tomada de decisões de maneira integrada dos órgãos envolvidos na operação. Já são mais de 50 dias de operação e nesse período foram apreendidas mais de 27 toneladas de minério, 11.400 litros de combustíveis, 84 balsas e embarcações, 2 aeronaves e 23 acampamentos foram destruídos, além de 172 motores geradores de energia, equipamentos como maquinários para extração de minérios, motosserra, mercúrio, molderes de internet via satélite, celulares e mais de 1 tonelada de alimentos, além de armas e munições. Além dos pontos de extração ilegal de minério, como ouro e cassiteria, a operação tem como alvo estruturas auxiliares ao garimpo ilegal e a cadeia de logística que sustenta o crime nesta região. Os agentes tentam controlar as principais rotas comerciais e linhas de suprimento por onde entram as armas e munições, além dos explosivos e também dos entorpecentes, como explica a coordenadora da operação, Tatiane Leite. São 2 rios que estão fechados, os 2 principais rios utilizados pelos garimpeiros, tanto para retirada de produtos oriundos do garimpo, como o próprio ouro e alguns outros minerais produzidos lá, como a cassiterita. Eles são escoados por esses rios. E esses rios foram fechados exatamente para que não permaneça tanto a saída quanto a entrada de suprimentos que vão abastecer os garimpos. Os rios que foram fechados é o Urariquera, que já foi fechado em fevereiro, e agora, recente, a gente fechou o rio Mucajaí, em outra base fixa que a gente montou dentro da terra indígena. Uma terceira frente de ataque são as frentes aéreas, A gente tem um grupo especial de fiscalização. Em mais de 40 dias de atuação, os agentes apreenderam e destruíram 6 aeronaves. Os garimpeiros foram orientados a deixarem a região aqui na Amazônia até o dia 6 de abril. Já estão cientes, a gente já conversou com algumas pessoas ligadas a associações garimpeiras. Então, todos eles que estão lá dentro já estão cientes de que tanto o espaço aéreo quanto os rios vão ser fechados a partir do dia 6. Então, esse é um deadline, para que eles saiam de forma espontânea. O avanço do garimpo ilegal em terras Yanomamis provocou uma crise humanitária, sanitária e de saúde no território. Mais de 20 mil garimpeiros invadiram a terra indígena e chegaram às regiões antes intocadas, como Auares, quase na fronteira da Venezuela. A coordenadora da operação, Tatiane Leite, explicou o porquê que esses garimpeiros insistem em permanecer no território. Essa atividade ilícita, ela traz resultados em termos financeiros muito altas. Então, a gente imagina que eles estão lá até o último minuto, que eles puderem estar lá realmente retirando, seja ouro, seja cassiterita ou qualquer outro mineral que eles consigam adquirir,
alguma vantagem financeira. A Operação Libertação tem previsão para durar de 6 meses a 1 ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 20 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã de hoje no aeroporto de Brasília, depois de passar 3 meses, Karime e ouvintes, lá nos Estados Unidos da América. Centenas de apoiadores esperavam o ex-presidente no desembarque do aeroporto, mas ele saiu por uma rota reservada e seguiu em frente, seguiu em comboio escoltado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ali, lado a lado, para um evento fechado com familiares e aliados. Karime, Bolsonaro no Brasil. Exato, não é que ele chegou, não é que ele voltou mesmo. Bom, e logo depois teve encontro, ele participou de encontro político na sede do PL, onde Bolsonaro discursou elogiando a oposição no Congresso e se defendendo das investigações que estão em curso contra ele. Vamos agora chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo, Cadu. Boa noite. Você acompanhou toda essa movimentação da volta do ex-presidente ao Brasil. Então, Bolsonaro está mesmo disposto a liderar a oposição ao governo Lula? Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Nem tanto, viu, Karime? O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou para o Brasil naquele clima de o salvador da pátria, o homem que vai liderar as trincheiras da oposição na guerra contra o atual governo Lula III. Mas não é bem assim, viu? O próprio Bolsonaro, antes de sair dos Estados Unidos, ele disse que não pretende liderar nenhuma oposição. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista que ele concedeu, dizendo que liderar a oposição nesse momento não faz parte dos planos dele. Então vamos ouvir Jair Bolsonaro. O PL que eu estou, né? Detém quase 20% das bancadas da Câmara e do Senado. Digo, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, com uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército, para colaborar com aqueles que são desejarem, como a gente pode se apresentar para manter o que tinha que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Agora, posso adiantar que, infelizmente, não tem como a gente colaborar com o atual governo que está lá, tendo visto o quadro das pessoas que ele colocou, né, especial nos ministérios, bem como as suas propostas. O controle da mídia, o controle de armas, o MST voltando a levar o terror para o campo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, já de volta ao Brasil, depois de 3 meses lá nos Estados Unidos. Cadu. Não sabemos se ele está tirando de tempo, né, Karime? Se ele vai ou não, se é oposição, enfim. Vamos lá. Agora, hoje aqui em Brasília, como você disse, o ex-presidente Bolsonaro se reuniu com parlamentares, apoiadores dele, principalmente o pessoal do PL, e nesse encontro ele disse, abre aspas, a bola está com vocês. Tenho certeza que vocês vão conduzir o Brasil para o futuro, fecha aspas. Isso ele disse falando diretamente aos deputados e senadores que participaram dessa reunião. Mas aí pergunto novamente, né? Será, né, Karime? Será que Bolsonaro, ele por enquanto, ele está, nesse momento, ele está vendo o circo pegar fogo, né? Está vendo o governo federal trocar os pés pelas mãos, o presidente Lula cometer exageros, a oposição, mas de outro lado aí, ele está vendo a oposição se organizando, se entrincheirando muito bem nas redes sociais e se organizando cada vez mais, se tornando mais una no parlamento. E se o jogo virar? E se ele vai ficar quieto no cantinho dele? Eu acho que não, porque quando o governo estiver por cima, porque o jogo político é esse, com certeza, na minha opinião, Bolsonaro vai ser chamado para embaralhar as cartas novamente. Mas não podemos esquecer que Bolsonaro, popstar, não está em situação favorável nesse momento. Karime, os processos criminais sobre as joias, a minuta do golpe, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado sistematicamente para inviabilizar as eleições, tudo isso o governo pode mobilizar mais rapidamente, já que Bolsonaro está aqui. Isso daí são pontos muito desfavoráveis para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele pensa uma coisa, mas podem acontecer outras tantas coisas no decorrer enquanto ele estiver aqui no Brasil. Pois é, Cadu, eu acho até que esse discurso dele
é causado, o motivo desse discurso é exatamente todos esses assuntos que você listou agora. Todas essas pendências, digamos assim, para explicações aqui no país, é que são o cerne aí, a base do porquê desse discurso tão direitinho, às vezes tá até se posicionando alinhado também, até com o jurídico dele. Então, acho que esse discurso está vendo, vamos ver o que vai acontecer, até por conta de todas essas questões que você apontou aí, né, Cadu? Não é um posicionamento, Cadu, ele está se posicionando, ele está vendo como é que está a casa realmente aqui, ué. Alinhado com o jurídico, exatamente. é o que parece. O posicionamento dele, o que é? Ele dizer que ele não vai liderar a oposição. Ele talvez lidere pelos bastidores. Talvez a estratégia seja para que ele não seja um prego, né? Um prego mal martelado. O prego que está ali mal martelado, o objetivo vai lá, alguém bate em cima dele. Ou seja, ele não vai aparecer por fora, não vai aparecer em destaque. Líder. Eu penso assim, ele não vai se destacar nesse momento justamente para evitar que o holofote o prejudique nesse momento. Talvez seja isso. É uma estratégia que podemos ponderar. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje o governo apresentou o esboço da nova regra fiscal. O que temos aí de novidade no controle das contas públicas? Detalhe aí pra gente essa proposta, Cadu. Carlão, o arcabouço fiscal, esse nome estranho, né? É o plano que o governo federal está apresentando para equilibrar as contas públicas. A gente lembra que depois das eleições, no fim do ano passado, o governo de transição apresentou uma PEC solicitando 197 bilhões de reais para bancar os programas sociais mais urgentes, entre eles o Bolsa Família. Para liberar essa grana, o Congresso Nacional e o governo fizeram um acordo, né, de apresentar aí uma estratégia para não criar um rombo nas contas públicas. E como o presidente Lula é contra a lei de teto de gastos, o governo apresentou um arcabouço fiscal, que é um plano para manter o orçamento público equilibrado. Seria mais do mesmo. Esse plano é muito importante para todo mundo, Carlão, para nós cidadãos, para o mercado financeiro, para o Congresso Nacional, que é o poder fiscalizador. Enfim, o governo está acenando positivamente que quer manter o equilíbrio das contas. Essa informação é muito importante, esse aceno. E o que tem de novidade nesse arcabouço apresentado hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Orçamento, Simone Tebet. As contas públicas vão ter que alcançar uma meta de resultado primário, Carlão, de gastar menos do que se arrecada, antes do pagamento dos juros da dívida. Se a meta for alcançada, ou seja, se a arrecadação for maior que a receita, o governo vai liberar uma margenzinha a mais para bancar novas despesas. Mas se a meta não for cumprida, ou seja, se os gastos forem maiores que as despesas, o governo vai segurar o caixa. Agora, detalhe, Carlão, o arcabouço fiscal não contempla o Fundeb e o piso salarial nacional dos enfermeiros. A gente sabe que o Fundeb ajuda muito na complementação salarial dos professores. E o piso salarial dos enfermeiros é aquela luta que a gente vem falando, né? Que até hoje não se resolveu. Isso é para evitar que essas duas áreas fiquem com os recursos comprometidos, né, em caso de resultado negativo das contas. Isso aí é uma informação valiosíssima. Após o anúncio do arcabouço fiscal, feito agora à tarde, a Bolsa de Valores subiu quase 2% e o dólar caiu quase 1%. Parece que o governo acertou dessa vez, agradando o mercado financeiro e o Congresso Nacional, que ainda vai votar o texto. Carlão e Karine. Exatamente, Cadu. Eu estava aqui com esses indicadores econômicos puxados justamente com esse anúncio do arcabouço fiscal. Então, o dólar fechou desvalorizado em 0,73%, fechou cotado a R$ 5,09. E a Bolsa de Valores subiu aí 1,86% e fechou em 103.713 pontos por conta desse anúncio aí. Boa reação. Boa reação do mercado financeiro. Cadu, agora para encerrar, o Tribunal de Contas da União determinou que as Forças Armadas devolvam R$30 mil de compras superfaturadas de Viagra. Olha aí. Conta pra gente essa história, Cadu. É aquela história que estourou no ano passado, né, um pouco antes das eleições, né? Foi um escândalo na época, a notícia da compra de 15 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas, né? Supostamente, segundo o Ministério da Defesa na época, para atender pacientes com hipertensão arterial.
O Tribunal de Contas da União não engoliu essa história e hoje determinou que as Forças Armadas devolvam ao erário R$ 27.800 por suspeita de compra superfaturada. O TCU não considerou a compra irregular, viu, Karine? Apesar da quantidade, não considerou a compra irregular. Mas a questão foi o valor por comprimido. Isso daí que chamou a atenção dos auditores e resultou, portanto, nessa ordem de devolução do recurso. Então a gente sabe que isso daí foi ainda tem aquela situação das próteses penianas, né? Outros escândalos que surgiram logo depois, um pouco antes das eleições, que isso daí manchou muito a imagem das Forças Armadas justamente no período pré-eleitoral. Agora, primeiramente, o TCU trabalhou em cima dessa questão do Viagra. Então é possível que essas outras compras, né? O Viagra, teve a questão dos lubrificantes, enfim, tudo aquilo ainda está passando por auditoria do TCU. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Justiça determina que a Amazonas Energia deve enviar notificação prévia para o consumidor com dia e hora que vai fazer vistoria de medidores. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora são 6 horas e 31 minutos em Manaus e nós vamos conferir a previsão do tempo. Hoje é quinta-feira, previsão do tempo para amanhã já, em Karine Leão. Dia 31 já, final de mês e tudo mais. Sexta-feira, tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, esta sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. E o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 25 metros e 92 centímetros acima do nível do mar. Olha só, a Justiça determina que a Amazonas Energia deve enviar para o consumidor notificação prévia, acompanhada de aviso de recebimento ao detalhe, com o dia e a hora em que vai fazer a vistoria nos medidores, Karine. Exatamente. Organizando a coisa. Tá organizando essa bagunça, né? Vamos falar assim. Bom, essa foi a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas e a concessionária disse que vai cumprir a decisão, é claro, né? Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que a empresa Amazonas Energia deve enviar notificação prévia acompanhada de envio de recebimento para a realização de vistoria de medidores aéreos em condomínio de Manaus. A lei amazonense determina que a notificação seja enviada com no mínimo 48 horas de antecedência. Na semana passada, os desembargadores julgaram um recurso do condomínio Maison Efigênio Salles, que recebeu da concessionária um aviso de corte dos serviços para não liberar o acesso para os funcionários vistoriarem os medidores. O condomínio entrou na justiça para proibir a suspensão dos serviços, sob a alegação de que não houve a notificação prévia. A defesa também pediu que a concessionária não efetuasse nenhum corte ou suspensão do fornecimento de energia elétrica no condomínio, conforme a lei. A representante da Amazonas Energia, Gabriele Stocco, disse que tomou conhecimento do processo e aguarda o julgamento. O julgamento dos procedimentos adotados pela empresa ainda não ocorreu. A decisão analisou apenas a liminar e não o processo como um todo. Por isso, continuaremos promovendo a defesa dos interesses da empresa e comprovando processualmente que adotamos as práticas de acordo com a legislação vigente. Por meio de nota, a empresa ainda afirma que vai seguir cumprindo a decisão judicial e aguarda que o condomínio também coopere para a execução dos serviços. Vale lembrar que o STF decidiu, por maioria dos votos, que é constitucional norma do Estado que obriga as concessionárias a notificar previamente o consumidor, por meio de carta com aviso de recebimento, da necessidade de se fazer vistoria técnica nos medidores das residências. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas pede diálogo com o governador do estado, Wilson Lima, Karine. Carlão, e para isso eles vão fazer uma manifestação que tem até nome, olha o nome, Negocia Governador, justamente para pressionar o governo a fazer uma contraproposta à pauta dos trabalhadores, que no último dia 8 de março, eles conseguiram apresentar uma proposta inicial, mas para um interlocutor de Wilson Lima. O sindicato reivindica reajuste salarial de 25% referente a datas bases de 2022 e 2023, além de retroativos e ganho geral. Vamos detalhes agora com a repórter Odiné Araújo. Durante o primeiro mandato do governador Wilson Lima, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas fez inúmeras solicitações pedindo negociação salarial com o governo, mas praticamente todas elas foram ignoradas. Esse ano, a primeira etapa buscando diálogo foi alcançada. No dia 8 de março, o Sintean conseguiu se reunir com um representante do governo e apresentar uma proposta inicial, mas ficou apenas nisso. Até hoje não recebeu uma contraproposta do Estado. De acordo com a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, é preciso avançar para a negociação efetiva. Que o governo do estado possa negociar de fato as nossas pautas ainda neste mês de março, que encerra amanhã. E se até o dia 5 não estiver de fato a mesa de negociação que se abriu através da Comissão de Educação e a Casa Civil não estiverem de fato negociando, infelizmente os trabalhadores terão que fazer uma paralisação para que nós possamos fazer com que o governador nos ouça e negocie conosco. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 25% referente às datas bases de 2022 e 2023, conforme explica Ana Cristina Rodrigues. Estamos reivindicando 25% de reajuste salarial, uma vez que não tivemos a nossa database cumprida em 2022. Também estamos na expectativa do cumprimento da database de 2023 e cobramos também o retroativo das datas bases de 20 e 21, que foram pagas em janeiro sem esse retroativo. Também estamos com o nosso enquadramento na horizontal e na vertical atrasados. Estamos reivindicando reajuste do Vale Alimentação, também reivindicando que haja aumento no auxílio localidade para os nossos trabalhadores do interior do estado. Por isso, os trabalhadores da educação organizaram hoje um ato na Praça da Polícia, no centro de Manaus. O ato Negocia Governador, como o nome diz, tem o objetivo de pressionar a negociação com o governo. Além de Manaus, Parintins e Itacoatiara também aderiram ao movimento com manifestações na frente do Bumbódromo de Parintins e na Praça da Matriz em Itacoatiara. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 38 minutos. E olha só, Karime Leão e ouvintes, em 100,7, nos últimos anos, um dos crimes que se tornou comum em todo o Brasil foi o golpe do amor, Karime. Um tipo de estelionato virtual. Aqui no Amazonas, a Polícia Civil registrou um aumento de quase 200% no número de crimes praticados via internet nos 2 últimos anos. O golpe do amor, Karime. Carlão, 2 últimos anos, tempo de pandemia, de quarentena, todo mundo preso em casa, todo mundo usou mais a internet online, é claro, e também esses golpistas aproveitaram a solidão das pessoas, né? E esses crimes aí, como o golpe do amor, vem fazendo cada vez mais vítimas. A repórter Nathalie Moraes conversou com o delegado Antônio Rondon e traz pra gente algumas dicas de como se proteger desse tipo de crime. Vamos conferir. Com a chegada da era digital e a popularidade das redes sociais, a criminalidade também ganhou novos campos de atuação. Por isso, a Polícia Civil aqui do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos, alerta a população amazonense para o golpe do amor. Uma espécie de estelionato sentimental que vem fazendo cada vez mais vítimas no ambiente virtual aqui no Amazonas. Segundo o delegado titular Antônio Rondon,
essa prática tem se tornado cada vez mais comum e o número de vítimas também vem aumentando. Por isso, é importante estar em alerta ao se relacionar por meio das redes sociais. Tenha certeza absoluta com quem você está teclando. Mesmo que ele envie fotos, mesmo que ele envie áudio, faça uma chamada de vídeo. Tenha certeza absoluta que você está falando com aquela pessoa que lhe encaminhou a foto. Porque a internet, ela consegue fazer com que as pessoas inventem falsas identidades. Pessoas que se dizem ter 20 anos, na realidade têm 40, 50. Pessoas que dizem ter 14 anos, na realidade têm 45 anos. Tenha absoluta certeza de quem é a pessoa que está teclando com você. Essa é a maneira mais fácil de você não cair nesse golpe. O delegado explica que o documentário O Golpista do Tinder, lançado no ano passado em uma plataforma de streaming, exemplifica perfeitamente como a prática criminosa acontece em todo o mundo. Os criminosos, na maioria das vezes, procuram mulheres solteiras com uma faixa etária acima de 55 anos de idade. Você já deve ter visto aquela série, O Golpista do Tinder. Então, essa série exemplifica exatamente o que acontece no golpe do amor. São mulheres, na maioria das vezes, sozinhas ou com uma faixa etária acima dos 55, 60 anos, mas que estão independentes financeiramente, não têm mais os filhos próximos e elas acabam tendo alguma relação por meio da internet, na maioria das vezes pela plataforma de redes sociais. São pessoas que entram em contato com elas se passando por militares ou grandes empresários ou pessoas que têm grandes posses, mas que estão distantes fisicamente dela. Na maioria das vezes essas pessoas dizem estar na Europa ou no meio do Oceano Atlântico, justamente para demonstrar uma certa dificuldade em lidar com o dinheiro. Porque a partir do momento que esse estelionatário faz o contato com a vítima, ele faz com que ela se apaixone por ele. E em um determinado momento ele vai se utilizar desse sentimento que gerou com a vítima para ela ter que transferir algum dinheiro. Segundo o delegado Antônio Rondon, os golpistas se passam por militares, engenheiros, empresários ou pessoas que têm grandes posses, mas que estão distantes fisicamente. Na maioria das vezes, dizem estar no exterior, para demonstrar uma certa dificuldade em lidar com o dinheiro naquele momento. Sendo vítima, você já procurou a delegacia, é importantíssimo que você leve todo o material que possa servir como prova. Principalmente o endereço de e-mail, caso você tenha, desse estelionatário, a página, as mensagens, os directs que são trocados com esse estelionatário. Dê prints desse material e traga para a delegacia. A gente precisa principalmente da URL, que é o endereço da página e da conversa que aconteceu com esse estelionatário. Dessa forma a gente consegue localizá-lo. O delegado faz o alerta que, ao se relacionar pela internet, é preciso ter certeza absoluta sobre a pessoa com quem você está conversando. Mesmo que ela envie fotos, áudios, faça chamadas de vídeo, pois as tecnologias permitem mudar a aparência. Caso você seja a vítima desse tipo de golpe, registre o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou na delegacia geral, que fica na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste aqui da cidade. Para que as investigações sejam iniciadas, é necessário registrar o boletim de ocorrência, que pode ser feito também virtualmente no site delegaciavirtual.cinesp.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 44 minutos, você é no melhor mix do Brasil e daqui a pouquinho você confere. Lei municipal que proíbe a instalação dos novos medidores de energia será sancionada amanhã pelo prefeito Davi Almeida. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Vamos falar agora sobre o auxílio alimentação oferecido pelas empresas para o trabalhador. De acordo com pesquisa feita pela Sodexo, benefícios e incentivos, esse auxílio é suficiente para apenas metade de um mês, hein, Karime? Pois é, Carlão, e de acordo com o levantamento, o atual valor pago pelas companhias dá conta apenas de 11 dias, ou seja, depois o trabalhador tem que se virar, né? Ralado, né, Carlão? Bora combinar, difícil. Daí o repórter André Meirelles, ele conversou com especialistas e traz agora pra gente dicas de como economizar para conseguir se alimentar todos os dias e de forma saudável. Vamos conferir.
Uma pesquisa da Sodexo Benefícios e Incentivos revela que o trabalhador brasileiro tem gastado por conta própria metade das refeições que faz no mês. Isso porque, com juros e alta inflação, o Vale Refeição tem durado apenas 11 dias, 2 dias a menos que em 2022, segundo o levantamento. Ainda segundo o estudo, para calcular o pagamento do benefício, as empresas consideram em média 22 dias úteis por mês. E mesmo com o aumento do valor do crédito do cartão refeição no último ano, a pesquisa revela que isso não tem sido suficiente para o trabalhador se alimentar fora de casa durante o mês. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador mostra que o custo médio para fazer uma refeição fora de casa é de R$ 40 o quilo. Mas conforme a economista Denise Kassama, em meio à situação com alguns ajustes, é possível economizar durante o mês e fazer uma boa refeição. O que tem acontecido é que esse valor não está sendo reajustado de forma compatível com o aumento do preço de alimentos, de modo que ele não está sendo suficiente para suprir a necessidade do trabalhador. Os restaurantes aqui em Manaus orbitam aí na faixa de R$ 40 o quilo, mas existem algumas opções mais baratas, como aqueles que oferecem o prato feito, o famoso PF. Essas refeições são mais baratas e pode caber aí no bolso de muita gente. Mas também há uma outra opção, que é levar a marmita, né? Se você considerar aí que o preço de um PF é R$15, R$15 vezes 5 dias úteis dá R$ 75 por semana. R$ 75 por semana dá para você comprar pelo menos aí umas 2 proteínas, verduras para fazer uma bela salada, arroz, feijão e levar de casa a sua marmita. Se você está sem tempo de cozinhar, junta com mais algum colega. Vale a criatividade para a gente poder economizar um pouco mais. O cenário do alto preço do alimento pode levar o trabalhador a prejudicar a própria saúde, ao optar por comida mais barata com menos nutrientes. Por isso, a nutricionista Luciana Anjos especifica que é possível a alimentação entrar no cardápio do trabalhador de forma mais saudável. Por exemplo, no café da manhã você pode optar por um pão com ovo, que é mais saudável, é mais nutritivo. O pão, apesar de ser um carboidrato simples, o nosso organismo precisa também desse tipo de carboidrato. Você pode estar fazendo também um omelete, né, ou um pão com queijo, quando for possível. Fazer também uma substituição por macaxeira cozida, cará cozido, banana pacovan cozida, né? São substituições muito mais saudáveis e que às vezes nós temos acesso sim por um preço mais justo, às vezes nas feiras. Então, para o almoço você pode estar usando o bom e velho arroz com feijão, fazendo uso de uma proteína que pode ser frango, o nosso peixe, né? Então, para o jantar, da mesma forma, você pode optar por uma sopa de legumes ou uma sopa mesmo com carne e massa, né? Que é o macarrão. Então, assim, uma dica também é fazer a substituição. No dia que você consumir arroz com feijão, deixa o macarrão para outro dia e você pode estar se alimentando de uma forma mais saudável e que cabe no seu bolso. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus desmentiu a informação que circulou na internet sobre a instalação de radares na cidade. Que chamou a atenção de motorista a ação de técnicos do Instituto de Mobilidade Urbana instalando equipamentos eletrônicos em alguns pontos da capital, Karine. Carlão, daí a gente olhou, pronto, ferrou. Já tem radar aí, né? Bom, mas a Prefeitura esclareceu que as câmeras de monitoramento não vão ser usadas para autuar motoristas. As câmeras, segundo a Prefeitura, são para medir o fluxo e a velocidade de veículos na pista, como é o caso de outras câmeras que já existem aqui em Manaus. Okay. Ainda, segundo a Prefeitura, não procede a relação divulgada sobre os 23 corujinhas, as 23 corujinhas que estariam em operação aqui em Manaus. 6 horas 49 minutos. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira. E é com você, Karine Leão.
Previsão do tempo. É comigo mesmo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. Mix. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, da política do estado do Amazonas. Com ela, jornalista Cíntia Blink. Muito boa noite. Voltou ao vivo aqui com a gente. Ontem não conseguimos conversar com Cíntia Blink por causa da internet. Daí o que ela fez, voltou aqui. Então, boa noite, seja bem-vinda, Cíntia. A lei municipal, vamos lá, que proíbe a instalação dos novos medidores, os polêmicos novos medidores de energia, será finalmente sancionada amanhã pelo prefeito Davi Almeida. Essa é a expectativa, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Estava com saudades, viu? Olha. Seguinte, medidores aéreos é o assunto, né? Sim. Pois não é? Então, foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus, como a gente já falou aqui, aprovado em 2 discussões no plenário, né? Foi uma proposta de autoria do vereador Caio André, que é presidente da Câmara, então já era esperado que viria aí essa aprovação, né? O presidente normalmente quando faz ali uma proposta, ainda mais nesse sentido que não tem como você ficar contrário a isso, seria quase como ficar contrário à população, na Câmara passou por unanimidade, não teve nenhum problema. E agora o que se fala, o que diz o vice-prefeito de Manaus e secretário da Casa Civil, Marcos Rota, é que o prefeito Davi Almeida vai sancionar essa lei municipal que proíbe aí a instalação dos medidores na capital. Aí você pode até pensar assim, mas o STF já falou que pode instalar, então como é que vai conseguir fazer essa reviravolta, né? Fazer essa manobra aí? Pois é. A Câmara, na proposta, fala sobre a poluição visual que causa a instalação dos medidores. Então, é por aí que a coisa anda. Então, não é mais uma questão sobre legislar sobre energia, que realmente aí só a União poderia. Mas, já que é sobre a parte visual, paisagismo, urbanismo, enfim, então tá liberado. Pelo menos é o que estão tentando fazer colar, né? E Marcos Rota já anunciou que amanhã, nesta sexta-feira, a previsão é que o prefeito dê ali o aval dele também, diga que está sancionada, proibido os medidores aéreos. Aí você pode me perguntar, e os medidores que já foram instalados? Exatamente, como é que fica? Tira. Pois é, tira, de acordo com o projeto. Se for seguir o projeto original, vai ter que retirar, porque eles estão poluindo os céus de Manaus. Karime, Carlão. Olha só, Cíntia, faltando ainda algum tempo, né? 1 ano e meio, mais ou menos, aí para as eleições de 2024, mas já observamos, inclusive, há algum tempo, né, Cíntia, que os bastidores políticos estão agitados, né? O que está acontecendo, Cíntia? Agitadíssimos. Eu sempre tenho que vir aqui e falar que a eleição já começou. Então, mais uma vez, eu sou obrigada a dizer que a eleição de 2024 já começou. E para falar disso, eu conversei com o Afrânio Soares, que é do Instituto de Pesquisa Action, e ele estava me falando sobre o que os políticos estão buscando saber, né, nas pesquisas eleitorais. Vamos ouvir o que o Afrânio falou. Já existem os que testam seus nomes junto a outros nomes de potenciais candidatos. É muito comum ter uma grade muito maior do que realmente vai ser a grade oficial, digamos assim, porque você testa alguns nomes que não virão, digamos assim, como candidatos. Nesse caso, a intenção é avaliar o próprio desempenho e o desempenho de outros, não vou nem usar a expressão pré-candidatos, mas potenciais candidatos, porque ninguém se posicionou ainda como um pré-candidato e não fizeram isso porque quanto mais cedo você se posiciona, mais cedo também começa um trabalho de oposição. 18 horas. Olha aí o que a Afrânio Soares fala, né? Quanto mais cedo você assume que vem aí como pré-candidato, mais cedo começa também o trabalho da oposição. As críticas chegam, então não é à toa que esses candidatos que a gente sabe que virão, né? Que estão ali com todo jeito de que vai vir, não fala, sou pré-candidato.
Então, se você for parado aí por um pesquisador, não se assuste, é porque as pessoas estão querendo saber realmente como é que tá a aprovação, como é que você votaria, desde já querem saber, porque, como a gente falou, a coisa tá acirrada desde agora. Karime, Carlão. Blink, num ritmo frenético, né, Blink? Agora, conta pra gente um negócio. Parece que a produção de futilidades, é essa palavra mesmo, né, dos nossos vereadores está bem intensa, né, não? Você acha fútil, Karine? Vamos lá, vamos listar. Vamos ver se é futilidade ou não. Vamos lá. 2 meses de trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus e nós temos o quê? Criação de 12 novas datas comemorativas no calendário oficial de Manaus. Todas as propostas estão em tramitação, elas ainda não entraram no calendário ali oficialmente, tem que ir pro plenário, todo mundo aprovar, aquela coisa toda, mas tem coisa festiva, tem sobre profissões, tem... Enfim, deixa eu falar uns pra você aqui, e agora você me fala se é ou não futilidade. Dia Mundial do Escotismo, como é que a gente ia viver sem isso? Dia Mundial do Reggae. Dia Mundial do Chefe de Cozinha, Dia Mundial do Estudante Universitário Adventista, Dia do Beach Tênis, quer dizer, gente... Beach Tênis é legal. Entre os vereadores que são os proponentes aí, nós temos o William Lemão como campeão desse tipo de proposta, ele fez 4 propostas dessa, num universo aí de 12. Professor Samuel, fez 3, João Carlos e depois vem Jaildo dos Rodoviários. Cada um deles apresentou aí pelo menos um projeto nesse sentido. E é isso, não sei porque você chamou de futilidade, eu achei meio mazinho. Pois é, também acho, dia do reggae, gente, importantíssimo. Vai lá, Carlos. Ei, Blink, olha só, como é que tá a proposta, olha só, outro importante, hein, de conceder o título de cidadã amazonense para a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Eu já tratei desse assunto aqui, né? Tem novidade? A novidade é que o negócio não quer andar. Olha aí. Quem apresentou esse projeto foi a deputada Débora Menezes, que é aí de carteirinha, né, bolsonarista. Esse projeto, ele tá na mão hoje do deputado delegado Péricles, que é também bolsonarista. Mas por que a coisa não tá andando? Porque, entenda, nada vai pro plenário se você já não tiver com aquilo vencido, se a vitória já não tiver certa. E por que os deputados vão querer para eles arrumar uma confusão dessa? Por que confusão? Porque Michele tá aí no olho do furacão de uma polêmica, que é o caso lá das joias, que a gente conhece muito bem. Então, se aprova, porque aprovou, a pessoa tá na polêmica e tal. Se não aprova, muitos deles são ligados à direita. E aí não aprova, cria também, tá vendido aí pra esquerda. Se ficar, o bicho pega. Exatamente. Então por que eles vão colocar essa casca de banana pra eles mesmos, entendeu? É uma galera que sabe o que faz. Então não é o momento de tratar desse assunto. Eu acredito que provavelmente isso sim passará, mas não nesse momento. Não é uma boa hora pra isso. Valeu. Deixa eu contar só mais uma coisinha. Conta. Que eu preciso, que a Prefeitura de Manaus, ela informou nessa quinta-feira que a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, mais conhecido como IPTU, vai ter vencimento aí da cota única agora, nessa sexta-feira 31, tá? Porque se falou aí que poderia ser suspenso, tudo mais, não cai nessa. Tá mantido, tá tudo certo, tá tudo conforme o combinado desde o começo, então pode se preparar aí que o IPTU vem agora mesmo. Valeu, Cíntia. Pronto, muitíssimo obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. 8 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou desvalorizado em 0,73% e fechou cotado a R$ 5,09. O euro fechou o dia em baixa de 0,09%, comercializado a R$ 5,56. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 2,13%, comercializado a R$ 143.798. O Ibovespa subiu 1,86% aos 103.713 pontos. E a produção industrial do Brasil registrou queda de 0,3% em janeiro, na comparação com o mês anterior. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Segundo o Instituto, com esse resultado, o setor ficou 2,3% abaixo do patamar pré-pandemia de 18,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2021. No entanto, apesar desse resultado, o setor industrial registrou avanço de 0,3% em comparação com janeiro do ano passado. A produção de equipamentos
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com produção também aqui no Polo Industrial de Manaus, registrou queda de 3,5%. E o setor de equipamentos de informática caiu 12,6%. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, no Dia Internacional de Desperdício Zero, a ONU informou que todo ano 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados e que 1/3 não recebe tratamento adequado. A quantidade equivale a um caminhão de lixo cheio de plástico sendo despejado nos oceanos a cada minuto. É bom lembrar que Manaus joga toneladas de lixo no Rio Negro todos os anos. Para o secretário da ONU, é preciso declarar guerra ao lixo e os consumidores devem agir de forma mais consciente. Nada menos que 10% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa vêm da produção, armazenamento e transporte de alimentos que nunca são usados. Pior, todos os anos quase 1 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados. Isso tudo enquanto milhões de pessoas passam fome. Com esses tristes números, não há dúvida de que não é assim que deveria caminhar a humanidade. E todo cidadão deveria pensar um pouco sobre todo esse desperdício. 18 horas. 7:01, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.